Vamos lá, pessoal. Hoje o tema é transtornos alimentares. O aumento da incidência dos transtornos alimentares na população feminina está intimamente relacionado às mudanças nos padrões de beleza e às exigências sociais. Assim, atualmente evidencia-se uma cultura do emagrecimento, na qual, para obter êxito e aceitação social, o indivíduo, principalmente as mulheres, os homens também estão nessa, né? Deve estar dentro desse padrão estético imposto pela sociedade. O padrão Barbie aí, né? Das meninas e o Ken dos meninos, tá? Que a gente vê até que a indústria faz um boneco que eles acham que aquele é o corpo ideal. Você vai na loja C&A comprar uma roupa, dependendo da idade, a roupa não cabe na criança. Porque eles fazem para aquele tipo, modelo Barbie, magrinha, né? Então esse é um padrão que a mídia impõe sobre a gente, né? E nesse caso vão aparecendo os transtornos, né? Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbação no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo, à obesidade ou outros problemas físicos. Os principais tipos de transtornos alimentares são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, e ambas têm como características comuns uma intensa preocupação com o peso, né? E o medo excessivo de engordar, uma percepção distorcida da forma corporal e autoavaliação baseada no peso e na forma física. A pressão cultural por manter-se magro, seja apenas para atender a padrão estético ou pela exigência de certas profissões, moda, esporte, aliada à presença de uma baixa autoestima, torna o indivíduo mais propenso a desenvolver um quadro de anorexia ou bulimia. Quanto aos aspectos biológicos, sabe-se que o neurotransmissor chamado serotonina pode afetar o apetite, bem como o humor e o controle dos impulsos no indivíduo. Algumas pesquisas buscam investigar como os transtornos alimentares podem alterar os níveis de serotonina no cérebro e também a maneira que o sistema nervoso projeta informações para o corpo sobre a fome e a saciedade. Por exemplo, a maioria das mulheres apresenta melhora do humor e do sentimento de bem-estar depois de comerem. Entretanto, para as mulheres com anorexia, o não comer é que desencadeia a melhora no bom humor e do bem-estar, né? É o contrário. Anorexia. Este quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperado para a idade e altura através das restrições do comportamento alimentar, pelo temor excessivo em ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal. A autoestima da pessoa anoréxica está relacionada à forma corporal e ao peso. Sendo assim, a perda de peso é vista como uma conquista e autodisciplina, enquanto o ganho de peso é considerado um fracasso do autocontrole, né? Muitos são os problemas fisiológicos decorrentes da anorexia nervosa e que podem levar o indivíduo à morte. As causas da morte são as complicações decorrentes da anorexia nervosa, como infecções importantes, alterações metabólicas devido à desnutrição, desequilíbrio eletrolítico e suicídio. Tá, pessoal? E sim, tá a figura abaixo aí mostrando, a pessoa se vê sempre mais gorda do que é. E ela não tem limite, né? Acha que a alimentação é uma coisa que está fazendo mal a ela o tempo todo. A pessoa fica desnutrida, fraca, pode quebrar os ossos também por falta de cálcio. Aliás, uma série de problemas que a desnutrição a gente sabe que traz para o nosso organismo e que vão acontecer se a pessoa mantiver esse quadro anoréxico. Bulimia. Este quadro de transtorno alimentar é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, ingestão de uma grande quantidade de comida em um certo curto espaço de tempo, né? Seguidas de métodos compensatórios inadequados, vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou diuréticos, prática de exercícios em excesso, para evitar o ganho de peso, né? Assim como na anorexia nervosa, o indivíduo bulímico apresenta uma autoavaliação baseada na forma física e no peso corporal. Entre os problemas fisiológicos consequentes dos episódios bulímicos estão o desequilíbrio eletrolítico, perda de potássio, inflamação do esôfago e danos no esmalte dos dentes. Então, pessoal, o bulímico, ele tem até o prazer e gosta de comer, né? Ele adora comer, só que ele ingere e descobre, ele pensa que é um segredinho acabar de comer bastante para não engordar, ir lá no banheiro e vomitar, né? Como está mostrando a figura aí ao lado aí, tá? Então, esse segredo faz o quê? A gente sabe que nós temos no nosso estômago, né, substâncias ácidas para fazer a digestão. Então, quando você vomita, essa substância que está preparando o alimento para quebrá-lo em menores partículas para a absorção do organismo, elas vão vir no sentido contrário, que ela está induzindo o vômito. Não é uma coisa normal do nosso organismo, ela está induzindo esse vômito.
Isso vem queimando todo o esôfago e pode causar problemas, né? Eu falei aí do esôfago, inflamação e danos, claro, no esmalte dos dentes com esse líquido ácido que facilita a nossa digestão, né? Que está ali para fazer esse processo. E tem o transtorno do comer compulsivo. Os indivíduos com esse transtorno apresentam episódios de compulsão alimentar, porém, diferentemente da bulimia nervosa, não utilizam métodos purgativos, né? Não vão para o banheiro para vomitar, né? Para eliminar os alimentos ingeridos. Nem a preocupação irracional com o peso e a forma corporal, né? Essa doença que o pessoal tem de que tem que ser magro. As pessoas com transtorno do comer compulsivo perdem o controle durante os frequentes ataques do comer compulsivo. E só conseguem parar de comer quando se sentem fisicamente desconfortáveis, quando começa a passar mal de tanto comer. A maioria é obesa. Uma parcela significativa das pessoas que fazem controle alimentar e de peso, com acompanhamento médico, sofrem deste transtorno, né? Para ser estabelecido este diagnóstico, os ataques de comer compulsivamente devem ocorrer pelo menos 2 vezes por semana por um período mínimo de 6 meses. Então, pessoal, esse outro transtorno, ele é diferente, ele não tem essa preocupação com a estética, né? Mas ele é prejudicial à saúde também porque tem ataques, né, vorazes, né, para a pessoa comer compulsivamente. E só para quando está passando mal. Isso faz muito mal à saúde, né? A gente sabe disso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa questão dos transtornos alimentares, tá? Qualquer coisa é só vocês perguntarem que eu estarei online aqui com vocês. No mais aí, fiquem com Deus, fiquem em casa e um grande abraço a todos. E eu estou deixando também, como sempre, um vídeo de apoio para vocês aí, ok? No Brasil, o número de pacientes com transtornos alimentares cresceu 70% nos últimos 3 anos em alguns centros de tratamento. Muitas vezes, a não aceitação da própria imagem vista no espelho leva a esses distúrbios. E a hora de comer se transforma na hora do pesadelo. Mas como sair desse nó que prejudica a saúde? É o que você vai ver a partir de agora na série de reportagens especiais do Jornal da Band, Perigos da Mesa. Elas não se conhecem, mas têm histórias parecidas. São jovens, cresceram cercadas de carinho, só que em algum momento deixaram de se amar. Bulimia. Você acha que você está totalmente no controle, você acha que você está vomitando só aquilo que você acha que foi um excesso. Anorexia. Eu fazia jejum de mais de 24 horas, eu ficava chupando gelo. Compulsão alimentar. Eu comia 2 pratos de comida, 2 sanduíches, 1 litro de leite. Só parava de comer quando estava doendo muito, eu não conseguia mais comer nada, ou quando acabava a comida. Transtornos alimentares são doenças psiquiátricas graves que afetam a forma como o paciente se relaciona com a comida. A hora da refeição. Esse é um momento de prazer para a maioria das pessoas. Mas para quem tem transtorno alimentar, essa é uma hora cercada de angústia. Por isso, um dos primeiros sinais de alerta é quando a jovem ou o jovem começa a evitar esses momentos de socialização envolvendo a comida. Para Joana, os problemas começaram ainda na infância. Aquela coisa dos amiguinhos falando, cantando musiquinha no recreio, falando... Que você lembra? Gorda, baleia, saco de areia. Joana testou várias dietas, perdia peso e engordava de novo, até que aos 16 anos descobriu, sem querer, um caminho aparentemente mais fácil. Chegou um dia que eu comi demais. E eu vomitei, assim, naturalmente, porque estava passando mal. E ao invés de me sentir culpada ou alguma coisa, eu senti um prazer absurdo naquilo. Eu fiquei super aliviada. Com o tempo, os episódios de vômito se tornaram frequentes. Em 6 meses, Joana perdeu 10 quilos. Mas vieram também outras consequências. Cansaço, queda de cabelo, anemia, até que a jovem teve uma crise por falta de potássio no sangue. Para mim é muito difícil lidar com isso. Tem vezes que eu penso, que eu acabo de comer e eu penso, nossa, eu só queria vomitar. E você tem que aceitar que não e tentar seguir. Não há uma única causa que explique o transtorno alimentar.
Mas existem fatores psicológicos, como traços de personalidade, biológicos. Pesquisa recente apontou até mutação genética em pacientes com anorexia. E fatores sociais, como o ambiente em que vivemos. E é aí onde está o perigo. Todas as semanas, todas as consultas, aparece isso com muita frequência. Me vejo enorme, eu fiz uma compulsão, jejuei porque eu me vi numa foto, eu estava enorme, então eu não posso. Apesar do aumento no número de relatos de casos de transtornos alimentares, ainda faltam dados específicos sobre o tema aqui no Brasil. Mas um levantamento feito pela reportagem da Band nos principais centros de tratamento aponta que houve um aumento significativo no número de pacientes. Só no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, um dos principais núcleos do país, nos últimos 3 anos, o total de pacientes cresceu cerca de 70%. O grupo de obesidade e transtornos alimentares tem hoje cerca de 140 pacientes em acompanhamento. O tratamento é longo, leva anos e exige uma equipe multidisciplinar. A gente vê que o transtorno alimentar acomete qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer nível educacional e que você vai ter que ter o sistema de saúde preparado, tanto no lado público quanto no privado, para atender essas pessoas de maneira eficiente. O psiquiatra coordena agora uma pesquisa inédita sobre o tema. Foram feitas cerca de 2.300 entrevistas no Rio de Janeiro para descobrir qual a prevalência de compulsão alimentar e bulimia, que é comer demais em um curto espaço de tempo e vomitar depois. A gente já concluiu o estudo de campo e estamos já analisando os dados. Existem realmente casos e que eles são muito próximos da frequência observada no exterior. Pesquisas internacionais apontam que a compulsão alimentar atinge entre 3% e 5% da população mundial, enquanto a prevalência da bulimia nervosa varia de 0,3% a 0,5%. Mas entre as mulheres, este número dobra. Esses dados vão servir para elaborar políticas públicas voltadas para os transtornos alimentares que hoje não existem por aqui. Na internet, por mais que tenham sido tomadas medidas para evitar a divulgação de perfis que exaltem os distúrbios, eles ainda resistem e influenciam meninas cada vez mais jovens. Emanuele começou a apresentar sintomas de anorexia aos 12 anos. Descobriu na internet técnicas para emagrecer sem chamar atenção e chegou aos 44 quilos. Mesmo hoje, aos 22 anos e tendo consciência do problema, aceitar o próprio corpo ainda é um desafio para ela. Era uma coisa que eu escondia de toda a minha família, porque eu não queria preocupar ninguém. Então, eu jogava comida no lixo sem ninguém ver. Eu fazia várias coisas para que ninguém visse que eu estava mal. E na reportagem de amanhã, você vai conhecer o drama de crianças que sofrem com um transtorno alimentar e como diagnosticar e tratar essa doença.